Boa tarde, pessoal. Eu vou recapitular com vocês algumas partes dos temas que vocês não conseguiram acompanhar na aula de hoje por conta do áudio. Então, o tema da nossa aula é Globalização e Indústria 4.0. Nós já falamos sobre o conceito de globalização na aula passada e no bimestre passado, mas eu vou mostrar um vídeo para vocês, vou discutir algumas coisas só para a gente consolidar esse conceito. Então, qual que é o objetivo da aula? É entender qual a relação entre a globalização, entre esse fenômeno mundial, enfim, entre esse processo, e a indústria 4.0. O que é essa indústria 4.0? Como ela se consolidou internacionalmente? Quais são as bases dela? Quais são os objetivos específicos dessa aula? Entender as características da indústria 4.0, entender o que é a indústria 4.0 e também entender que ela é uma das principais características, um dos principais braços dessa quarta fase da globalização, principalmente a partir da primeira década, dos anos 2000. Então, nós vamos contextualizar esse conteúdo por meio de reportagens e vídeos. Peguei esse tema que vocês fala um pouco sobre a globalização, mostra aqui, por meio de algumas palavras-chave, o que é a globalização. Então, ela acontece primeiramente em escala global, o próprio nome já diz. É um fenômeno político, econômico, social, cultural. E quer dizer o quê? Que existe um processo de integração econômica, política, social, entre todas as esferas da sociedade, entre todas as camadas sociais, entre todas as instituições que compõem a nossa sociedade, desde os bancos até as escolas, as pessoas, as famílias, a nossa cultura, as religiões. Todos esses aspectos estão interligados, interrelacionados e integrados a partir da globalização e a partir desse processo que se intensifica com os anos e com as revoluções tecnológicas, com os avanços tecnológicos. Nós temos aqui a comunicação como base dessa globalização e aqui, como o próprio esquema já mostra, ela vai afetar diversas camadas. A globalização também é agilizada por meio da integração da população, ou seja, a população interagindo entre si por meio da internet, dos meios de comunicação, os estados, ou seja, os países, estabelecendo relações econômicas comerciais entre si, os blocos econômicos, ou seja, os acordos econômicos regionais, como, por exemplo, o Mercosul com os países da América do Sul. E também temos a ONU, né, como Organização das Nações Unidas. A ONU, que é um dos principais órgãos responsáveis pelas diretrizes internacionais, no que diz respeito à manutenção da paz mundial, à ordem, a OMS, por exemplo, que é a Organização Mundial da Saúde, que atualmente é responsável por várias diretrizes, vários encaminhamentos relacionados à pandemia, né, ao Covid, é um braço da ONU, por exemplo. Então, esses órgãos aqui são extremamente importantes nessa globalização. E temos também as empresas transnacionais. O que são empresas transnacionais? São empresas que têm filiais no mundo inteiro, ou em vários países, não necessariamente no mundo inteiro, mas em vários países. Por exemplo, como eu falei para vocês, a Samsung é um exemplo muito palpável, né, muito próximo da nossa realidade. É uma empresa que tem a sua base, a sua origem na Coreia do Sul, porém ela tem filiais no mundo inteiro, em vários países, e ela compra produtos da China. Ela compra várias peças, né, também da China, de produção chinesa. Então nós temos uma integração entre essas empresas. Quem vai facilitar o processo da globalização? O neoliberalismo, que nada mais é do que o capitalismo sendo mais consolidado internacionalmente a partir do final da Guerra Fria, a partir do fim da União Soviética, da dissolução da União Soviética e da queda, né, do socialismo. Então, a partir do momento que o socialismo ele cai, o capitalismo ele tem uma ascensão e ele vai se consolidando cada vez mais. E essa ascensão gera
todo um processo de intensificação e integração econômica, tecnológica, política, social, e nós temos com isso a quarta fase da globalização, que é a nossa fase atual. Como essa globalização ela vai se manifestar através dos meios de transporte e dos meios de comunicação? Nós temos a evolução tecnológica, nós temos até o exemplo de um drone. O drone que ele é muito usado também no reconhecimento de terrenos, muito utilizado nas forças armadas, enfim, pelos próprios policiais militares. E é muito interessante a gente pensar como essas tecnologias elas avançam, elas tiveram um grande boom tecnológico ali no período da Guerra Fria, né, na Guerra Fria, porém essas tecnologias elas voltam para a sociedade. Então nós atualmente temos a internet, temos os computadores, temos os smartphones, tudo isso tem um início ali e um crescimento muito maior na época, né, que a gente pode chamar a terceira fase da globalização, que é a época que nós temos a Guerra Fria.